Em 2015, a ONU instituiu o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, reconhecendo o papel crucial das mulheres na ciência e na tecnologia. Este ano celebram-se 10 anos deste Dia Internacional. A celebração acontece anualmente a 11 de fevereiro em diversas organizações, entre elas a Universidade de Évora. Para este Rádio Ciência são nossas convidadas Célia Antunes, doutorada em Bioquímica e professora do Departamento de Ciências Médicas e da Saúde, Maria do Rosário Félix, doutorada em Agronomia e professora do Departamento de Fitotecnia, e Sónia Bombico, doutorada em História, Arqueologia Romana e investigadora do CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Antes de começarmos a nossa conversa, a primeira pergunta é dirigida a si, que nos ouve. Que cientista venceu 2 prémios Nobel em 2 áreas distintas da ciência? Tente responder e caso nos ouça no YouTube, pode colocar a resposta nos comentários. Célia Antunes, Maria do Rosário Félix e Sónia Bombico, bem-vindas ao Rádio Ciência. O que vos inspirou a seguir uma carreira na ciência? Começo por Célia Antunes. O que a inspirou a seguir este caminho? Na verdade, não houve assim um planeamento muito formal, não é? Eu desde que me lembro que tinha... Talvez eu apontasse uma palavra, curiosidade, não é? A curiosidade esteve sempre presente. E aquilo que mais me despertava curiosidade era o funcionamento do mundo vivo. Todo ele, mas em particular o corpo humano. E de certa maneira, a curiosidade por essa área é que determinou o seguir dos estudos para as ciências, uma vez que para enverdar pela descoberta deste mundo, a ciência era o caminho. Às vezes, Maria do Rosário Félix, também se diz que a curiosidade matou o gato. Tantas vezes que isso acontece, será que é uma forma muito natural de nos dizerem para termos horizontes mais curtos, de não pensarmos em tanta coisa e não fazer o contrário do que a Célia quis fazer? Também foi a curiosidade que a levou para este caminho ou houve outros critérios? Foi sobretudo, eu vim estudar agronomia por um gosto muito especial, porque eu gostava de tratar de plantas e para tratar de plantas o caminho era a agronomia. E sempre me interessou muito a produção agrícola, a produção de plantas, e inerente a essa produção, porque venho de uma família agronómica e de agricultores, sempre estiveram os problemas fitossanitários, e foi essa curiosidade e esse querer resolver, querer ajudar a produzir melhor e mais, desde sempre que me motivou a tentar perceber o que é que está a causar determinada doença, como é que podemos tratar, que desafios é que podemos ter e ajudar no que fosse possível a resolver os problemas inerentes à fitossanidade das plantas. E a Sónia, como é que foi ter a história? No meu caso, foi também a curiosidade, ou seja, como a história sempre foi a minha disciplina preferida na escola e nesse campo a vida o trabalho do arqueólogo, não é? Lembramos sempre do Indiana Jones e da aventura, foi um bocadinho essa a lógica, ou seja, sempre da curiosidade de conhecer melhor o nosso passado e de um trabalho mais prático, digamos assim. Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo do percurso académico, Sónia? O percurso académico em si, podem-se identificar? Acho que não tive assim nenhuma dificuldade em particular. Foi um percurso, enfim, sempre fui uma aluna mediana boa, portanto tive assim muita dificuldade. E numa perspectiva também de ganhar mais mundo, digamos assim, fui estudar eu sou daqui, da região de Évora, e portanto fui estudar para Coimbra. E depois, enfim, voltei aqui à Universidade de Évora, mas em termos de carreira, ou durante o percurso de estudo, nunca senti nenhuma dificuldade em particular, especialmente por ser mulher, confesso que nunca senti essa em contexto de estudo. Célia Antunes, e no seu caso, houve algum momento do percurso mais duro, mais intenso, mais difícil? Desafiante, certamente. Desafiante, certamente, não necessariamente por ser mulher. Sim. Curiosamente, eu creio que na carreira académica, pelo menos para mim assim foi, durante o estudo não senti dificuldades por ser uma rapariga.
não é? Não senti, isso não era uma limitação. O facto de ser rapariga, desde que houvesse competência numa área, isso não se mostrou uma dificuldade durante o percurso formativo, digamos assim. E mesmo depois, eu creio que fui uma pessoa cheia de sorte, porque quando eu estava a terminar a licenciatura, estava a abrir o programa Ciência e eu fui uma pessoa beneficiária do programa Ciência, não é? Portanto, durante o programa Ciência houve uma grande aposta em Portugal no desenvolvimento científico e, portanto, nessa altura houve a possibilidade de haver bolsas de mestrado e bolsas de doutoramento. E, de certa maneira, o facto de ter tido um percurso académico que, enfim, que foi acima do bom, abriu o caminho para poder aceder a estas bolsas. Isto também percebo do que diz, é que há que aproveitar as oportunidades que aparecem pela frente, numa carreira académica ou num percurso que se queira fazer na vida. Maria do Rosário Félix, partindo do que aqui até já foi dito também pela Célia Antunes e pela Sónia Bombico, foi necessário alguma vez, como mulher, provar mais as suas capacidades do que, ainda por cima, numa área como agronomia? Sim, a área da agronomia e a área agronómica ainda hoje é uma área muito de homens, em que as mulheres são olhadas um bocadinho com alguma desconfiança, ainda hoje. Imagina há 30 anos, quando eu acabei o curso. Era assim, tínhamos muito que provar, não éramos bem aceitos à primeira, era a miúda. Lá vem a miúda diz umas coisas, não sei se está certo, se está errado, pelo sim, pelo não, vou perguntar ao meu colega. Tínhamos sempre algumas dificuldades, ainda hoje as minhas alunas e as mulheres que se formam na área agronómica têm alguma dificuldade em se impor, mas é só um primeiro passo, são sempre olhadas com alguma desconfiança na maioria dos setores agronómicos e isso eu posso dizer que tive muita sorte porque fui muito bem aceite logo de início, porque também já tinha alguns conhecimentos na área entre agricultores e entre o setor agronómico e porque a área em que eu comecei a trabalhar é uma área em que há muita necessidade de ajuda, que é a área da fitopatologia e da proteção de plantas. E há muita necessidade de apoio e de ajuda. Ou seja, precisavam mesmo de si. Precisavam mesmo de mim. E eu acho que por aí também se tornou mais fácil, mas há outros setores que são ainda hoje muito difíceis e que temos que insistir muito. Que importância consideram ter o facto de existirem mais mulheres em posições científicas e de liderança? Não sei, começa aqui se calhar pela Sónia novamente. Eu acho que é importante haver um equilíbrio, ou seja, é muito importante que em áreas onde as mulheres ainda não são líderes possam ser cada vez mais. Mas acho que é essencial haver um equilíbrio. Eu, como venho da área das humanidades, não é? Comparativamente às minhas colegas, ainda que venha da arqueologia, que é uma área que normalmente os homens tem o tal Indiana Jones como referência. Estão muito presentes, mas acho que é essencial haver um equilíbrio e pelo menos nos últimos anos isso tem acontecido, se calhar nos últimos 20 anos, isso tem acontecido cada vez mais e acho que é muito importante as mulheres chegarem a líderes, diretoras de museus, enfim. Célia Antunes, e na área da química isso está a acontecer também? Na sua área, da bioquímica e das ciências da STEAM? Está. Tem vindo a aumentar também ao longo dos anos, porque eu de facto estou numa área, a bioquímica e a biomedicina, que é tradicionalmente de raparigas, não é? Mesmo quando eu andava a estudar, já havia ali um equilíbrio entre rapazes e raparigas. Hoje, se formos aos cursos de ciências biomédicas ou de bioquímica, são maioritariamente raparigas. Nos laboratórios, curiosamente, há muitos anos que são maioritariamente mulheres. Isso não se traduz em lideranças de mulheres ainda. Tem vindo a melhorar, mas ainda assim as mulheres continuam a ter menos lugares de liderança. Por que é que acha que isso acontece, visto da sua parte, visto de dentro, naturalmente? Eu diria que é complexo e que não é só da infraestrutura que já existe e não é só porque há homens a liderar. A razão não é só essa.
também se prende com as exigências sociais que ainda hoje se fazem às mulheres. Ninguém pergunta aos homens cientistas onde é que deixam os filhos quando vão para os congressos, mas pergunta-se às mulheres. O que é que fazes aos filhos quando tens que ir a um congresso? Não é? E isto mostra como é que a nossa sociedade ainda não deu o salto para uma igualdade entre mulheres e homens nas obrigações de trabalho, sociais e familiares que se deseja, não é? E, portanto, isto vai-se atingindo, este equilíbrio, à medida que as mulheres vão chegando aos lugares de liderança e à medida que vai havendo um equilíbrio entre homens e mulheres a todos os níveis da sociedade, digamos assim. Maria do Rosário Félix, como é que vê o futuro das mulheres na ciência? Na ciência mais ligada à agronomia, eu acho que vai ser mais auspicioso do que até aqui, porque as meninas, as mulheres, estão cada vez mais a interessar-se, quer pelo setor agronómico. Houve uma altura em que praticamente 90% do curso eram homens, agora já está bastante mais equilibrado, apesar da maioria ainda ser homens. E apesar de ser um curso que habitualmente se tem uma percepção de que é necessário uma determinada força física e capacidade física para enfrentar as agruras do campo. Já não é tanto, já é tudo muito mecanizado, tudo muito informatizado, e as mulheres aí nesse ponto às vezes têm uma maior sensibilidade do que os homens, porque os homens, lá está, é tudo muito mais trabalhado, muito mais com força e para isso eles sim, e as mulheres também, muitas delas também têm muita força, mas depois há aquela parte da sensibilidade, do instinto que muitas vezes as mulheres têm e os homens não. E nos laboratórios, curiosamente, as mulheres são mais pacientes. Os homens querem resultados. Da experiência que eu tenho, aquilo tem que funcionar imediatamente, e se não funcionar já não dá. As mulheres têm mais paciência, fazem mais repetições, voltam a testar, voltam a experimentar, têm outra maneira de estar em termos de investigação e de ciência. Queria-vos pedir conselhos que possam dar a jovens raparigas ou que queiram seguir a carreira na ciência ou que ainda não saibam bem o que querem, que carreira querem, que conselhos lhes podem dar para seguirem estes passos da ciência? Começa a Sónia, a Célia, quem se atreve primeiro? Eu acho que o essencial é terem a experiência de experimentar. E nós hoje em dia há várias oportunidades para que isso aconteça. Há muitas atividades que a academia e as universidades fazem com as escolas, enfim, dias abertos, mesmo escolas de verão. Portanto, acho que o essencial é experimentar. E para ganhar ali, perceberem o que é que podem gostar ou não. E acho que é seguirem sem olhar para trás, não é, como costumamos dizer, seguirem em frente. É que não se autolimitem nem se deixem limitar. As raparigas podem não se deixem ir pela conversa da curiosidade matou o gato. Não, é isso? É que sejam curiosas, tenazes e que não deixem que lhes digam o que é que elas devem ser no futuro. Eu acho que esse é a principal coisa de que se devem lembrar. Têm que pensar o que é que elas querem ser no futuro. E elas podem ser uma coisa qualquer, desde que se sintam bem por aquele caminho e que elas entendam que é para elas. Não é a sociedade, nem são os outros que lhes dizem o que é que elas podem ser. Elas podem ser astronautas se quiserem. Portanto, não se deixem limitar e sigam os vossos sonhos. Célia, tem algum conselho que queira deixar, para além daquilo que já aqui ouvimos? Eu gostava de dizer às meninas e às mulheres que estão indecisas entre se vão seguir uma carreira mais ligada à agronomia ou não se deixem, sigam aquilo que a minha colega Célia disse, é verdade, sigam aquilo que querem, aquilo que gostariam de experimentar e sigam sem medo. Se não gostarem também podem mudar, podem seguir outros rumos, mas experimentem, por exemplo, o setor agronómico podem dizer, isto é um mundo de homens, mas há muita coisa a fazer, basta lembrar que temos que alimentar o mundo
que as pessoas estão a aumentar cada vez mais e temos que lhes arranjar alimentos sustentáveis, com nutrientes adequados e temos que vencer as alterações climáticas e conseguir produzir nesse cenário e é um desafio que eu deixo. Experimentem, se não gostarem, mudam de curso. É muito fácil mudar os cursos, mudar o rumo da vida. Toda a gente entra nas universidades muito novo e podem ser aquilo que vocês quiserem, desde que o sejam com gosto. Obrigado, Célia Antunes, Maria do Rosário Félix e Sónia Bombico. Obrigado pela vossa presença para celebrar este Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. Antes de terminarmos, dirijo-me assim novamente. Já sabe a resposta à pergunta que fizemos no início do programa? Que cientista venceu 2 prémios Nobel em 2 áreas distintas da ciência? A resposta é Marie Curie, a cientista franco-polaca, que foi a primeira mulher a receber um Nobel e a única cientista a ter 2 prémios em ciências distintas. Em 1903, recebeu o Nobel da Física em reconhecimento pela descoberta da radioatividade espontânea. Em 1911, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Química pela descoberta dos elementos rádio e polónio. A Radiociência é um programa da DNFM produzido em parceria com a Universidade de Évora. A realização é de Luís Matias. Está no ar de 2 em 2 semanas, às sextas-feiras, às 11h30 e às 16h30. Pode seguir o podcast na página dnfm.com ou no YouTube da DNFM, onde pode subscrever e receber uma notificação sempre que existir um novo programa. Até à próxima emissão.